E bom dia! Muito bom dia! Seja bem-vindo, bem-vinda à Live Blindagem da Manhã. Opa! Hoje é terça-feira, dia 17, bati o pé aqui, dia 17 de março já. Gente, vocês têm noção? Vocês têm noção que nós já estamos no terceiro mês do ano? Caraca! Vamos lá! Hoje, bom dia, vão entrando aí. Deem bom dia pra mim, que eu dou bom dia pra você. Hoje é que live? Hoje é live número 12. Live número 12. Quando eu comecei, eu olhei e falei, caramba, 3 semanas de live. Essa é a última semana de live, tá? As lives vão até sexta-feira agora. E quando eu comecei, falei, caramba, 3 semanas de live é muita coisa. E já tá finalizando. E já tá encerrando. E o tanto que tem sido gostoso, o tanto que tem sido produtivo, o tanto que eu tenho recebido feedback dessas lives, não tá escrito. E eu tenho certeza que o que tem saído daqui tem sido de grande valor, tem sido de grande consciência, que o objetivo de todas essas lives é trazer consciência para você de muitas situações que a gente passa durante a vida e que a gente acha normal, mas não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. E hoje nós vamos falar sobre culpa, a culpa que te impede de crescer, tá? O objetivo dessa live também é trazer consciência, mostrar que muitas decisões ou a falta dessas decisões são guiadas por culpa, sem entregar, sem você perceber. Tá? Então, tudo que a gente faz ou deixa de fazer, a maioria das coisas, na verdade, muitas das nossas decisões, elas são guiadas pela culpa que a gente sente. Camila, culpa do quê? É isso que nós vamos falar sobre, é isso que nós vamos falar hoje, tá? Então, a culpa que te impede de crescer. Você já percebeu que toda vez que começa a crescer, começa a querer romper, algo dentro de você te puxa para trás? Gente, eu vivi assim. E até hoje, só que hoje eu consigo identificar. Hoje eu tô com uma parceria linda, porém, com as meninas, final do ano aconteceram situações que eu falei, caramba, se eu não tivesse identificado, eu tinha rompido a parceria com elas. Eu tinha rompido a parceria e hoje não estaria aqui conversando com vocês, não estaria alcançando aquilo que a gente está alcançando juntas. E por quê? Porque eu me sentia culpada muitas vezes de avançar, culpada muitas vezes, e a culpa ela traz autossabotagem. Então, quantas vezes você iniciou alguma coisa e parou? Quantas vezes você pensou em fazer alguma coisa e não fez? Não tomou a decisão que deveria tomar? Então, quando a gente aprende sobre isso, a gente começa a enxergar e a observar e a identificar essas situações e para de deixar isso influenciar o seu crescimento, tá? E isso é muito importante. Quase sempre esse algo tem nome. Como eu perguntei ali, quando você já percebeu que toda vez que você começa a crescer, algo dentro de você puxa para trás. Quase sempre esse algo tem nome. E esse algo é a culpa, tá? É muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Quando eu entendi isso, eu pirei literalmente. Tá? Então, se você sente que não avança o quanto poderia avançar, tem uma foto que sempre rola no Instagram, que é aqueles carros de luxo, não sei qual é a marca, mas é um carro de luxo, extremamente caro, dentro de uma garagem toda bagunçada, toda cheia de entulho e o carro todo empoeirado. Então, é assim que eu me sentia. Eu sentia que eu tinha muita capacidade, muita potência, mas eu estava a forma como eu tratava a minha vida era como se eu me colocasse dentro daquela garagem cheia de entulho, cheia de poeira. Eu falei, cara, um carro com uma mega de uma potência fechado dentro de uma garagem. Era assim que eu me sentia. Então, essa imagem foi muito profunda para mim. Então, o que muitas vezes, por que sente culpa? Talvez você sente culpa por querer mais, sente culpa por dizer não, sente culpa por descansar, sente culpa por priorizar você.
você sente culpa por não dar conta de tudo. Então, todas essas questões, ontem eu estava conversando com uma mentorada, e é justamente sobre isso. A gente, por se sentir culpada, a gente deixa de avançar. E fica aquele sentimento de que eu preciso fazer tudo, eu preciso dar conta de tudo. Tudo isso vem de um sentimento de culpa. E se eu não der conta? E o que vão falar? E se eu não agradar todo mundo? E se eu não suprir as expectativas dos outros? O que vai acontecer comigo? Será que eu vou ser vista? Porque a gente busca ser vista, a gente busca se sentir amado, pertencente, importante. E a culpa, ela nos impede, é muito maior. Depois da rejeição, a culpa é a principal. É um dos principais frutos da rejeição, na verdade, mas é uma das tá quase equiparado com a rejeição. A rejeição paralisa a nossa vida. E a culpa também. Os fiozinhos fora de lugar aqui. Você começa algo pra você, mas sente que está deixando alguém de lado. Culpa. Você pensa em crescer, mas sente que pode estar sendo egoísta. Culpa. Você tenta mudar, mas escuta dentro de você. Você deveria ser grata. Tem gente com mais problemas do que você. Você não reclame, não exagere, não exija, não isso. As vozinhas dentro de você traz culpa. Então, é um contexto muito mais profundo. Toda vez que você tenta avançar, toda vez que você tenta romper, vem culpa. Por quê? Porque você aprendeu. Você aprendeu a dar conta de tudo, dar conta de todo mundo. Quando você olha para você e você tenta elevar você para o próximo nível, quando você tenta se priorizar e tenta colocar os teus sonhos, vem culpa. Porque se você se priorizar, você para de dar conta de todo mundo. Se você avançar, você vai deixar para trás pessoas que não vão conseguir avançar junto com você. E aí, para você ser fiel ao seu padrão mental, para você ser fiel às pessoas, você poderia estar aqui e você volta, você se diminui para caber no mundo das pessoas. Você poderia avançar e você poderia estar em lugares muito maiores do que aquilo que você ocupa agora. Considera as cachorras que estão latindo, que elas latem pro vento passando. E você poderia estar em lugares, em posições muito maiores, porém, se a gente analisar, tem culpa aí que não te deixa avançar. Tem culpa aí que fala, caramba, se eu avançar, eu vou estar sendo infiel à condição emocional que era da minha infância. Quantas pessoas não conseguem avançar? Porque viveu uma infância totalmente, financeiramente escassa. E como é que agora vai conseguir ir para o próximo nível? Como é que agora eu vou ser aquilo, vou ser maior do que aqueles que me criaram? Então, assim, existe muita coisa por baixo dos panos. Existe muita coisa por baixo dos panos. E aí, toda vez que você tenta avançar, e a gente aprendeu a ser fiel ao nosso passado, a ser fiel às pessoas. Então, toda vez que parece que a gente está saindo daquilo daquele ambiente ou das pessoas que entregaram a vida para nos criar, parece que nós estamos sendo ingratos. Parece que nós estamos sendo, a sensação é que nós estamos desonrando. Porque assim, eu não posso ser maior do que aquele que me criou. E é justamente o contrário. Você quer honrar o sacrifício daqueles que te criaram, então seja o maior que você puder. Você quer honrar todo o sacrifício que fizeram por você, então viva extraordinariamente bem. E só que isso exige um processo. E sem perceber, você se diminuiu para caber. Você desacelera para não incomodar. Você se segura para não parecer demais. Então a culpa, ela te traz uma posição de que eu não posso ser grande. Eu não posso ser grande. Eu não posso avançar. Porque se eu avançar, eu vou estar diminuindo quem ficou para trás. Quando a gente não vive o processo, quando a gente não vive esse romper, essa ressignificação,
Bom dia, Felipe! Olha só quem tá aqui. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Bom dia, bom dia. Muito obrigada pela tua presença. Meu amigo de longa data, não vou falar quanto tempo, que é muito tempo, mas eu acho que já passou dos 20, né? Não, acho que a gente já tem 20 anos de amizade, se eu não me engano. Não tenho certeza, mas tá por aí. Eu acho que é mais ou menos isso. Bom dia! Então vamos lá. Tem uma história que eu sempre conto para associar a culpa, que eu acho muito interessante. Então, digamos assim, nós estamos num tribunal. O tribunal tem um juiz, no tribunal... Bom dia, Cássia entrou aqui também. Bom dia, Cássia. No tribunal tem o juiz, tem você, que é o réu, digamos assim, e digamos que você foi uma pessoa que ela está no tribunal e ela foi condenada. Ela tem direito a viver em liberdade se ela foi condenada? Não. Uma pessoa que foi condenada, ela tem o direito dela, o que ela vai pagar pela condenação dela é viver trancada, trancafiada, com pessoas livres, com pessoas consideradas boas e sociáveis. Não, ela vai viver com outros presos. Então, você é o réu, você está num júri, você foi condenado à prisão. Você foi culpado. O culpado é o quê? É condenado à prisão. Você está lá dentro da prisão, você foi condenado. E por você ser condenado e ser culpado daquilo que você foi acusado, você está simplesmente convivendo num ambiente hostil, você está convivendo com pessoas que também são prisioneiras, são culpadas de algum crime, enfim, pessoas que não podem conviver em sociedade. Olha só, no final vocês vão entender o que eu tô querendo trazer dessa analogia. O culpado, ele não tem direito de viver coisas boas. Ele não tem direito de viver uma vida boa, com pessoas boas. Ele só tem um caminho que é seguir, que é a prisão, aprisionado. Ele não vai crescer, ele não vai evoluir. Digamos assim, no contexto generalizado, tá? Você está condicionado a viver numa prisão com pessoas ruins. Agora, quando a gente traz isso pro emocional, se eu me sinto culpada, se eu carrego culpa na minha vida por qualquer situação que eu vivi na minha vida, se eu carrego culpa, eu tenho culpa quando eu cresço, eu tenho culpa, eu estou me colocando numa prisão. E eu só me permito conviver com pessoas correspondentes à prisão. Aí você pega e pensa, olha, poxa, só entra gente que me dá rasteira na minha vida. Só entra pessoas que puxam meu tapete. Só entram pessoas para me criticar. Eu só convivo com pessoas que me criticam, que puxam meu tapete, que são tóxicas, que me fazem mal. Por quê? Porque, na verdade, dentro de você está condicionada a viver com essas pessoas. Porque se você carrega culpa como um estilo de vida, você vai só permitir se conviver com pessoas compatíveis ao ambiente da culpa. Gente, isso é explicado neurocientificamente, enfim. Mas isso vem muito da sua condição emocional. Por que que eu vivo sempre, aí eu pulo de um relacionamento para outro e parece que todo homem é igual? Já ouviu histórias assim? Falei, cara, eu saí de um relacionamento ruim, fui para outro, achei que tudo ia ser diferente e foi tudo igual. Eu vivi a mesma história do relacionamento anterior. Porque dentro de você está condicionada a se conectar com esse tipo de pessoa. E eu me comporto, a forma como eu me comporto, eu faço com que essas pessoas... Porque, gente, pessoas do bem que eu falo assim, emocionalmente saudáveis, elas não conseguem ficar perto de pessoas que são vitimistas o tempo todo, que se reclamam o tempo todo, que murmuram o tempo todo. Você só vai se conectar com pessoas compatíveis, com aquilo que você pensa sobre você mesma. Hoje eu olho pra mim e eu falo, cara, eu não consigo mais me conectar com qualquer tipo de pessoa. E não é desmerecendo as pessoas. É porque se a pessoa tá reclamando demais, tá murmurando demais, eu já logo saio desse ambiente e vou procurar alguém que é compatível comigo, com alguém que tá querendo crescer, que tá com outra mentalidade. Eu não consigo mais permanecer no ambiente de uma pessoa... É lógico, se precisar de ajuda, eu vou ajudar, eu vou amparar. Mas não vai mais se conectar com a minha vida pessoal.
E é assim que funciona na vida real. Se eu sou uma pessoa culpada, se eu sou uma pessoa que carrega o culpa o tempo todo, eu não me permito crescer. Porque eu sou culpada. Então eu não mereço estar em liberdade. Eu não mereço o crescimento. Isso é inconsciente, tá? Ninguém lembra, ninguém sabe disso, ninguém pensa nisso, mas é inconsciente. Se eu sou culpada, eu só mereço a prisão. Eu só mereço pessoas ruins. Eu só mereço estar em ambiente hostil. E isso é libertador quando eu entendi isso, porque eu era uma pessoa culpada. Eu era uma pessoa que me julgava, que me condenava, que vitimista, que tudo na minha vida era azar, e não era. Era só consequência de como de como o meu emocional estava, era só consequência de como eu achava sobre mim mesma, daquilo que eu achava sobre mim mesma. Então, assim, como que você lida com a sua própria vida? O que você começa, você termina? Por que você não termina? Caramba, Camila, eu sei que eu tenho que fazer dieta, eu sei que eu tenho que ir pra academia, eu sei que tenho que fazer exercício, mas eu não consigo continuar. Por quê? Autossabotagem. E autossabotagem geralmente está relacionado com culpa. Porque se você avançar, talvez você vai estar abandonando para trás aquilo que é muito precioso para você. E isso é só um contexto, alguma coisa que você acha. Você não vai abandonar ninguém. Mas dentro de você, você acredita fielmente. Eu vou estar sendo desleal com o meu passado, eu vou estar sendo desleal. Como é que eu posso avançar? Como é que eu posso crescer? E aí, quem que vai ficar para trás? O que você vai perder se você crescer? É na hora da gente analisar isso. O que eu vou perder se eu crescer? Quem eu vou deixar para trás se eu crescer? Quem vai me criticar se eu crescer? Porque as pessoas não sabem lidar com o crescimento de outras. Muitas pessoas não sabem lidar com o crescimento de outras. Às vezes está começando a crescer e aí pessoas do seu passado falam, nossa, ó, ganhou um pouquinho mais de dinheiro, tá se achando. Aí, opa, eu não posso me achar. Nossa, e aí? Estão me rejeitando, estão me criticando. Deixa eu voltar pro nível das pessoas, é onde a gente começa a crescer e se regula para caber na vida das pessoas. A culpa pode até parecer humildade, mas muitas vezes é medo disfarçado. Medo de desagradar, medo de perder vínculos, medo de ser mal interpretada, medo de ser vista como egoísta. Então a pergunta que eu tenho para fazer é quem você acha que vai perder se você crescer? Quem você acha que você vai perder se você crescer? Porque quando a gente para analisar, eu falei, caramba, eu não cresço porque eu tenho medo de perder. Perder o meu pai, perder a minha mãe, perder os meus irmãos, perder... Porque e se eu crescer e eles ficarem para trás? Nossa, como eu sou egoísta. Quantas pessoas, parece brincadeira, mas não é. Quantas pessoas têm um potencial gigante, mas não cresce porque tem culpa de quem vai... Tem culpa de deixar pessoas no meio do caminho, deixar pessoas para trás. Arrumando os fiozinhos soltos. Talvez em algum momento da sua história, crescer significou conflito. Se posicionar significou rejeição. Se priorizar significou afastamento. E então, você aprendeu a se encolher. Mas existe uma diferença entre ser humilde e se sabotar. Porque a maioria das vezes a gente não é humilde. A gente se sabota para poder caber na vida das pessoas. A gente se sabota porque a nossa impressão sobre nós mesmos é uma pessoa sem valor. Eu não posso crescer. Quem sou eu para achar que eu posso ser melhor do que o fulano, do que o ciclano, do que a pessoa... São pessoas importantes na nossa vida, tá, gente? Porque se não fosse importante, a gente não dava tanta moral assim. Mas como é que eu posso crescer e abandonar? Como é que eu posso me priorizar? Nossa, fulano tá passando tanto problema, como é que eu posso sair para me divertir? Como é que eu posso investir na minha vida sendo que fulano tá com dificuldade? Enfim, quais são as questões que te impedem de crescer? Quais são as questões que vêm trazendo culpa para você que te impede de avançar? A culpa constante não é sinal de bondade. É sinal de que você está vivendo tentando não decepcionar. E enquanto você viver tentando agradar a todos, vai continuar adiando a sua própria expansão. Uau! Caramba! É loucura em cima de doideira. Gente, isso aqui é surreal, surreal.
Porque a culpa, ela nos afasta da nossa melhor versão, ela nos afasta de ir para o próximo nível, ela nos afasta de viver o bom, perfeito e agradável, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Então, o que tá te pesando? O que tá te impedindo de avançar? A maioria das vezes, a autossabotagem tá conectado com culpa. E se você, mais uma vez, se eu sou culpada, se eu ajo com culpa, se a culpa faz parte da minha vida, gente, a maioria das pessoas sente culpa. Sente culpa. Porque muitas vezes lá atrás, você tentou fazer uma situação e acusaram você. Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo. Uma vez, eu e meu pai queria sair, eu e meu irmão e a minha mãe tava se arrumando. O meu pai concluiu que a gente tava demorando demais e ele foi, sem a gente. A minha mãe ficou nervosa e culpou eu e meu irmão porque vocês demoraram demais, por isso que ele foi embora. Internalizou culpa. Foi só por causa disso que gera culpa? Não, são várias situações, várias situações. E aí você acaba se sentindo culpado. Você acaba se sentindo culpado pelo sofrimento do pai e da mãe, porque muitas vezes eles estão sofrendo por situações que não tinha nada a ver com você. Mas naquele momento, talvez por causa da tribulação, de tudo que aconteceu, quando você tentou se aproximar, eles foram ríspidos, eles foram grosseiros, e aí, sem perceber, você entendeu que você era culpado da situação, que você era culpado do nervosismo do seu pai e de sua mãe, que muitas vezes aconteceu coisas trágicas na sua vida, enfim. Se alguém morreu e você aderiu à culpa, se alguém sofreu e você acreditou que você era culpado. Então, gente, são N situações que você passou ao longo da vida e que você identificou, a culpa foi minha. A culpa foi minha. Então hoje você vive, de uma certa forma, tentando compensar essa culpa. Você vive hoje tentando fazer de tudo para todos, fazendo de tudo e para todos, para você não ser culpado de nenhuma situação. Então, se você olhar para você se priorizar e você pensar no seu crescimento, você vai deixar alguém para trás e você não. E culpa está associado com sofrimento, está associado com rejeição na sua cabeça, está associado com muitas questões lá atrás que te causaram ferida. Então, gera-se um estado de alerta toda vez que você tenta crescer. Opa, se você crescer, fulano vai ficar para trás e você não vai caber mais na vida dele. Então, volta, porque se você for, você não cabe mais na vida do fulano. E esse fulano pode ser pai, pode ser mãe, pode ser irmão, pode ser tio, pode ser avô, pode ser avó, pode ser amigo, amigo próximo, enfim, pode ser qualquer pessoa. Se você crescer, você não cabe mais aqui, ó. Então volta, é melhor fazer menos, é melhor ser menos do que você sair da vida das pessoas. E aí, como é que vai ser? O que eles vão falar? O que eles vão pensar? O que eles vão criticar? O que eles vão... E aí eu vou me sentir como? Gente, a maioria das vezes, falta de dinheiro não é... ou escassez não é falta de dinheiro. Tá envolvido com o emocional. Porque você deixa passar oportunidades por não se sentir competente, por não se sentir boa o suficiente. E porque se você aceitar essas oportunidades, você vai subir de nível. E se você subir de nível, você deixa gente pra trás. Então, muitas vezes, a escassez financeira, literalmente, ela tá envolvida com o teu emocional, não com falta de dinheiro. E não com falta de dinheiro. E isso é muito surreal. É loucura em cima de doideira. E quando a gente abre a nossa mente, quando a gente expande a nossa mente, a gente enxerga coisas que a gente não enxergava antes e traz consciência daquilo que precisa ser mudado. Então, essa live foi uma live de consciência. O que você precisa enxergar? Quem você vai deixar para trás, você vai perder se você começar a crescer. Talvez esteja aí a chave que precisa virar para que você rompa barreiras. Porque quantas vezes, cara, eu faço, eu não saio do lugar, eu faço, e nunca rompe, nunca dá certo, e nunca vai. Você vai ter que olhar para dentro de você. Porque talvez, e eu acredito, de verdade, que não seja falta de capacidade, que não seja falta, você não se permite avançar por causa das pessoas que você vai abandonar. Você não vai abandonar. Se você crescer, é muito mais fácil você crescer e você puxar quem tá embaixo pra cima, se ele quiser crescer também, do que você se manter aqui, no mesmo nível que ele. Ninguém cresce, ninguém avança, ninguém vence. E fica todo mundo vivendo na mediocridade. É muito mais fácil você crescer, romper a tua mentalidade, crescer, avançar, conquistar, e aí com seus resultados você vai convencer quem tá embaixo a crescer também.
E aí vai viver todo mundo em cima e não aqui embaixo. Então, é necessário que você cresça, é necessário que você rompa, é necessário que você conviva em outros lugares, em outros ambientes, porque só em lugares novos, ambientes novos, com conhecimento novo, é que você vai romper. E talvez você vai ser criticado sim, porque vão te chamar de egoísta, vão falar que você é insensível, que você não liga mais para a família, que você, enfim. E não, você não vai fazer isso. Mas as pessoas, elas estão acostumadas a criticar. Então, o fato de você romper vai mostrar para essa pessoa aqui, ela vai se sentir ameaçada, vai se sentir acusada de que, poxa, ele fez aquilo que eu não fiz, então eu preciso puxar ele para baixo de novo para eu me sentir confortável. E tudo isso é inconsciente, gente. São pessoas que amam a gente que muitas vezes faz isso, mas é inconsciente. É até um instinto de proteção. É um instinto Ui, chutei aqui de novo. É um instinto de proteção. Muitas vezes a pessoa tem medo. Ela tentou romper e não conseguiu, sofreu demais. E aí quando ela vê você tentando, ela vai tentar te puxar para você não sofrer. Também são N situações. Mas a pergunta que eu deixo aqui é quem você acha que vai perder se você crescer? Fica com essa questão para hoje. A live de hoje fez você pensar? Fez você refletir? Mexeu com você? Observe onde a culpa tem paralisado suas decisões, tá? Isso já vai ser um passo gigante e extraordinário para você conseguir identificar o porquê que você não está avançando. E amanhã a gente continua, 7h30 da manhã. Quer começar a identificar essas coisas? Gente, a Jornada Alva já está liberada. Ontem me perguntaram, Camila, quando vai começar? Que eu sempre posto alguma coisa da jornada. Quando vai começar essa Jornada Alva que você tá sempre postando? Já começou, gente. Já tá liberado. Começou, foi liberada a primeira aula segunda-feira. Segunda-feira foi liberada. Hoje, dia 17, hoje eu já subo a última aula. São 7 aulas, que é o início do processo para você mudar a tua mentalidade e conseguir identificar essas situações, essas questões que vêm te paralisando e te impedindo de crescer, tá? Então, quer fazer parte da Jornada Alva? Clica lá no meu link da bio, faça parte da Jornada Alva e comece a mudar a sua mentalidade, a ressignificar a tua mentalidade para você se colocar na posição de poder crescer. Muitas questões que você vem vivendo são emocionais, não é físico. Se reflete nos resultados, porque aquilo que a gente pensa, as nossas emoções, os nossos pensamentos, eles estão inteiramente conectados com as nossas ações. E a nossa ação sempre vai gerar uma reação, tá bom? Então, quer fazer parte da Jornada Alva, já tá liberado, tem 6 aulas lá liberado para você. É só entrar, fazer inscrição, fazer parte e começar a acessar todo esse conteúdo transformador, tá? Um beijo para você, uma ótima terça-feira. Assim como eu falo em todas as lives, assim como eu oro para minha filha, eu oro para você. Que você tenha inteligência espiritual, inteligência emocional, inteligência intelectual para poder lidar com toda e qualquer situação hoje do seu dia, tá? Que a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com você durante todo dia, que você sinta a presença dele, que você olhe para todo lugar e veja Deus em cada canto, porque isso muda a nossa vida, muda o nosso dia, você pode ter certeza. Um beijo, fica com Deus e até amanhã, 7h30 da manhã. Tchau, tchau.